Você acredita que Deus é refúgio, defensor e libertador daqueles que confiam nele quando enfrentam perseguições, injustiças e ataques? Você acredita que o Senhor não ignora quando somos alvo de acusações injustas, perseguições ou palavras que tentam ferir nossa alma? Que Ele observa cada situação e ouve o clamor daqueles que buscam refúgio em sua presença? O Salmo 59 revela um testemunho profundo de confiança em meio à perseguição. A declaração de alguém que se vê cercado por inimigos e ameaças, mas decide confiar que Deus é seu defensor e fortaleza. Aqui aprendemos que, mesmo quando pessoas se levantam contra nós, Deus permanece soberano e se torna abrigo seguro para aqueles que colocam nele a sua confiança. Antes de seguirmos neste estudo profundo do Salmo 59, que revela Deus como refúgio e defensor daqueles que enfrentam perseguições e ataques injustos, convido você a compartilhar este vídeo com alguém que precisa lembrar que não está sozinho em suas batalhas. Talvez alguém que esteja atravessando um momento de pressão, críticas injustas ou ambientes hostis, e que precisa ouvir que Deus vê cada luta e protege aqueles que confiam nele. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar caminhando conosco nesta jornada pelos Salmos, uma jornada que nos ensina que, mesmo quando inimigos se levantam e as circunstâncias parecem ameaçadoras, a fé nos lembra de que Deus continua sendo fortaleza, proteção e livramento para todos que confiam nele. Se você tem se inquietado ao perceber que pessoas podem se levantar contra você com críticas, acusações ou atitudes injustas, e que enfrentar essas pressões sozinho pode deixar o coração cansado e sem direção, este Salmo 59 é para você. Se você vive em um mundo onde muitas vezes somos cercados por conflitos, perseguições ou ambientes hostis, mas sente que a alma precisa lembrar que Deus continua sendo refúgio e defensor daqueles que confiam nele, este Salmo 59 é para você. O salmista se levanta como uma voz de clamor em meio à perseguição e busca proteção no Senhor, revelando que a fé verdadeira não ignora as ameaças, mas confia que Deus vê todas as coisas e guarda aqueles que se refugiam em sua presença. Levar tudo isso à presença de Deus é o caminho que conduz o coração da inquietação para a confiança na proteção divina. Neste Salmo 59, vamos mergulhar verso por verso, acompanhando um testemunho intenso que revela como Deus se torna fortaleza para aqueles que enfrentam ataques e perseguições injustas. Cada reflexão foi preparada para alcançar a sua alma, ampliar seu discernimento e ajudá-lo a perceber que Deus não ignora o clamor daqueles que buscam sua proteção. Pelo contrário, é justamente quando o coração se volta ao Senhor que encontramos refúgio, direção e força para continuar caminhando. Fique conosco até o final, porque faremos uma oração baseada no Salmo 59, uma oração que ajudará você a entregar suas lutas e preocupações nas mãos de Deus, fortalecer sua confiança em sua proteção e lembrar que o Senhor continua sendo fortaleza e livramento para aqueles que confiam nele. Verso 1: Livra-me, Deus meu, dos meus inimigos, defende-me daqueles que se levantam contra mim. Neste primeiro verso, Davi inicia o salmo com um clamor urgente por livramento. Ele reconhece que está cercado por inimigos que se levantaram contra ele com intenções hostis. Em vez de confiar apenas em sua própria força ou em estratégias humanas, Davi se volta diretamente para Deus, reconhecendo que o verdadeiro livramento vem do Senhor. A expressão "põe-me a salvo" revela a imagem de alguém sendo elevado para um lugar seguro, fora do alcance do perigo. O salmista demonstra que, diante de ameaças e perseguições, sua primeira reação é buscar refúgio na presença de Deus. Essa atitude revela uma fé que entende que o Senhor é o verdadeiro protetor daqueles que o invocam. Nos dias atuais, este verso nos lembra de que também enfrentamos momentos em que pessoas, situações ou circunstâncias parecem se levantar contra nós. Podem ser críticas injustas, conflitos, ambientes hostis ou pressões que tentam abalar nossa paz. Assim como Davi, somos convidados a levar essas situações diretamente a Deus em oração. Quando colocamos nossas lutas diante do Senhor, reconhecemos que nossa segurança não depende apenas de nossas forças, mas da proteção divina. Deus continua sendo refúgio para aqueles que o buscam e fortaleza para quem confia em sua presença. Para refletir,
Quando enfrento situações em que sinto que pessoas ou circunstâncias se levantam contra mim, minha primeira reação é buscar a Deus ou tentar resolver tudo sozinho. Tenho confiado que Deus pode me colocar em um lugar de segurança mesmo em meio aos conflitos da vida. Meu coração realmente reconhece o Senhor como minha proteção ou ainda depende mais das minhas próprias forças? Verso 2. Livra-me dos que praticam a iniquidade e salva-me dos homens sanguinários. Neste verso, Davi detalha o tipo de inimigos que o cercam, aqueles que agem com maldade deliberada e têm intenções destrutivas. Ele não se refere apenas a ameaças superficiais, mas a pessoas cuja vida está voltada para o mal, que planejam e executam ações prejudiciais. O salmista reconhece que o perigo não é apenas físico, mas moral e espiritual, e que somente Deus pode intervir de forma justa e eficaz. A confiança de Davi não se baseia em vingança própria, mas na certeza de que o Senhor vê cada ação e age em favor dos que o buscam. Esse clamor revela a fé que busca proteção e justiça nas mãos de Deus, não nas próprias estratégias humanas. Nos dias atuais, este verso nos lembra de que todos enfrentamos situações em que a maldade ou a injustiça parecem prevalecer. Podem ser pessoas tóxicas, injustiças no trabalho ou na comunidade, ou mesmo ataques verbais e emocionais. Devemos aprender a entregar essas situações a Deus, confiando que Ele conhece cada intenção e cada ato, e que sua intervenção é perfeita e no tempo certo. Assim, encontramos paz e coragem para não reagir com ódio ou medo, mas com fé na proteção divina. Para refletir, quando enfrento pessoas que agem de maneira injusta ou maliciosa, consigo entregar minha indignação a Deus sem buscar vingança. Confio que o Senhor vê cada injustiça e agirá no tempo certo. Meu coração encontra paz sabendo que a justiça de Deus é maior que qualquer ação humana. Verso 3. Pois eis que põem ciladas a minha alma, os fortes se ajuntam contra mim, não por transgressão minha ou por pecado meu, ó Senhor. Neste verso, Davi revela a realidade das armadilhas que se levantam contra ele, mostrando que os ataques que enfrenta não são consequência de seus erros, mas sim da maldade de outros. Ele percebe que há pessoas poderosas e determinadas unidas para prejudicá-lo, planejando seu sofrimento. Apesar disso, Davi não se desespera. Ele reconhece que apenas o Senhor pode julgar com justiça e proteger sua alma. O salmista demonstra uma consciência clara de sua inocência e da necessidade de clamar a Deus em meio às perseguições. Esta expressão de vulnerabilidade e confiança combina honestidade humana e fé firme no cuidado divino. Ele nos ensina que reconhecer a injustiça e clamar por intervenção divina é um ato de sabedoria espiritual. Nos dias atuais, este verso nos lembra de que, muitas vezes, enfrentamos situações em que pessoas ou sistemas agem contra nós sem motivo justo, seja no trabalho, na família ou na sociedade. Quando nos sentimos cercados por injustiças, a reação natural pode ser medo, raiva ou desânimo. No entanto, podemos aprender com Davi a levar nossas queixas ao Senhor, confiando que Ele vê cada cilada e conhece nossa integridade. Confiar na justiça divina nos ajuda a manter a calma, tomar decisões sábias e resistir à tentação de retaliar injustamente. Encontramos força na oração e na certeza de que Deus age em favor dos que confiam nele, mesmo quando os fortes se ajuntam contra nós. Para refletir, estou enfrentando ataques ou injustiças que não mereço. Tenho levado minhas preocupações e dores ao Senhor em oração ou tento resolver tudo sozinho? Como posso confiar mais na justiça de Deus em meio a situações que parecem injustas e fora do meu controle? Verso 4. Eles correm e se preparam, sem culpa minha, desperta para me ajudares, e olha. Neste verso, Davi descreve o perigo iminente que enfrenta, ressaltando que os inimigos se levantam contra ele sem motivo. Ele reconhece que a injustiça dos outros não é resultado de seu próprio pecado, mostrando a inocência de sua posição. O clamor é por intervenção imediata do Senhor, revelando a confiança de que Deus é o protetor em meio à ameaça. A expressão desperta e olha enfatiza a necessidade de ação divina, não apenas observação distante. Davi nos mostra que a fé verdadeira reconhece a gravidade das situações, mas deposita o peso da justiça e da proteção em Deus.
O verso reforça a ideia de que a segurança do justo vem do cuidado e da atenção do Senhor. Nos dias atuais, este verso nos ensina a recorrer a Deus quando enfrentamos injustiças ou ataques inesperados. Muitas vezes pessoas agem contra nós sem razão, e a primeira reação pode ser o medo ou a indignação. O Salmo nos lembra de que podemos entregar essas situações nas mãos de Deus, confiando que Ele vê, protege e age em favor de quem o busca. A confiança não nos impede de sentir temor, mas nos dá direção, paz e coragem para seguir em frente. Saber que Deus é atento e fiel nos fortalece diante da hostilidade e da perseguição. Para refletir, em que momentos tenho sentido ataques ou injustiças sem motivo? Tenho confiado que Deus está atento mesmo quando tudo parece fora de controle? Como posso entregar minhas lutas e injustiças à ação de Deus sem carregar a amargura comigo? Verso 5. Tu, pois, ó Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel, desperta para visitares todos os gentios. Não tenhas misericórdia de nenhum dos pérfidos que praticam a iniquidade. Neste verso, Davi clama a justiça divina diante da maldade e da perversidade dos inimigos. Ele reconhece a soberania de Deus como Deus dos exércitos e de Israel, lembrando que o Senhor governa com autoridade sobre todas as nações. A palavra desperta indica um clamor por intervenção ativa, mostrando que Davi confia que Deus age em favor dos justos. A ausência de misericórdia para os pérfidos reforça a ideia de que a justiça de Deus é firme e não ignora a maldade. Esse verso revela a tensão entre a paciência de Deus e o momento de intervenção, quando ele age para restabelecer a ordem e proteger o seu povo. A confiança de Davi não está apenas na defesa pessoal, mas na ação justa de Deus contra a iniquidade. Nos dias atuais, este verso nos lembra de que não precisamos buscar vingança, mas confiar que Deus observa todas as injustiças. Quando nos sentimos cercados por pessoas que praticam o mal ou distorcem a verdade, podemos entregar a situação à justiça divina. Confiar que Deus age no tempo certo nos traz paz interior e coragem para permanecer íntegros. Ele nos mostra que mesmo quando os injustos parecem prosperar, seu juízo é certo e justo. Esse verso nos incentiva a viver com fé, sabendo que Deus não ignora a perversidade nem deixa de agir. Para refletir, tenho confiado na justiça de Deus ou tento fazer justiça com minhas próprias mãos? Em que situações me sinto impotente diante da maldade humana? Como posso entregar a intervenção divina às injustiças que me cercam, mantendo meu coração íntegro? Verso 6. Voltam à tarde, dão ganidos como cães, e rodeiam a cidade. Neste verso, Davi compara os inimigos a cães que rondam, ganindo e esperando o momento certo para atacar. A metáfora revela não apenas a persistência da ameaça, mas também a natureza implacável e irritante dos que buscam causar dano. Ele descreve o comportamento dos perversos como calculado e contínuo, mostrando que a pressão contra o justo pode ser constante. A imagem de cercar a cidade reforça a sensação de perigo iminente e necessidade de proteção divina. Davi nos ensina que, mesmo quando os adversários parecem numerosos e atentos, podemos confiar na intervenção do Senhor. O verso mostra que a fé não ignora a realidade da perseguição, mas encontra força no cuidado de Deus. Nos dias atuais, este verso nos lembra de que muitas vezes enfrentamos pessoas ou situações que insistem em nos desafiar ou prejudicar. Pode ser no trabalho, na vida social ou familiar, quando nos sentimos cercados por críticas, injustiças ou maledicências. O Salmo nos incentiva a não retaliar por conta própria, mas a confiar que Deus observa e age de forma justa. Entregar a proteção e a justiça a Ele nos dá paz interior e firmeza para lidar com a pressão sem perder a integridade. Aprender a manter a calma e a confiança em Deus nos fortalece diante da hostilidade persistente. Para refletir, que situações atuais sinto que me cercam como os inimigos descritos neste verso? Confio que Deus pode intervir mesmo quando os problemas parecem persistentes e constantes. Como posso manter minha paz e integridade mesmo diante de pressões contínuas? Verso 7. Eis que eles dão gritos com as suas bocas, espadas estão nos seus lábios, porque, dizem eles, quem ouve? Davi aqui nos mostra a audácia dos inimigos que falam com arrogância e violência.
Ele percebe que, apesar das palavras cortantes e das intenções de maldade, há um limite para o poder humano diante da soberania de Deus. O salmista evidencia a verdade de que toda ameaça pode parecer grande aos olhos humanos, mas nada escapa à visão e à justiça divina. A declaração "quem ouve" revela a presunção daqueles que se esquecem de que Deus está atento a cada palavra e ação. Davi, em contraste, clama a Deus e reconhece que somente nele está a proteção e a resposta verdadeira. Mesmo quando os inimigos falam com ferocidade, a confiança em Deus permanece inabalável. Nos dias atuais, este verso nos lembra de que, mesmo quando somos alvo de calúnias, fofocas ou ataques verbais, não precisamos nos desesperar. As palavras humanas podem ferir, mas não têm a última palavra sobre nossa vida ou nosso destino. Quando confiamos em Deus, reconhecemos que Ele ouve, vê e julga justamente. Podemos enfrentar críticas, intrigas e provocações com serenidade, sabendo que nossa defesa maior é a presença e a justiça de Deus. A fé transforma o medo em confiança e a ansiedade em paz, mesmo diante de vozes hostis. Para refletir, como reagimos às palavras de injustiça ou ataque que nos cercam? Estamos confiando em Deus para defender nossa integridade ou tentamos nos justificar sozinhos? Podemos ver além das intenções humanas e reconhecer que Deus é nosso juiz justo em todas as situações. Verso 8: Mas tu, Senhor, te rirás deles, zombarás de todos os gentios. Davi expressa aqui a certeza de que, embora os inimigos pareçam poderosos, Deus mantém o controle absoluto sobre todas as situações. A imagem do Senhor rindo e zombando revela que o orgulho e a arrogância dos ímpios são vãos diante da soberania divina. Nenhuma maldade humana escapa à visão de Deus, e a justiça dele prevalece mesmo quando tudo parece fora de controle. O salmista mostra que, ao confiar nele, não precisamos temer o sucesso momentâneo do perverso, pois Deus age com sabedoria e poder. Esta confiança transforma a ansiedade causada pela maldade alheia em esperança e paz interior. Nos dias atuais, este verso nos lembra de que não devemos nos desesperar diante das injustiças que vemos ou vivenciamos. Pessoas podem planejar e agir com maldade, mas Deus continua soberano, e suas ações sempre promovem justiça. Quando enfrentamos adversários ou circunstâncias hostis, podemos descansar na certeza de que Deus vê cada passo e que sua resposta será perfeita. A fé nos permite manter a serenidade, confiar em seu tempo e enxergar além das aparências. Para refletir, confiamos plenamente que Deus vê a arrogância e o orgulho dos ímpios? Conseguimos rir espiritualmente diante das injustiças, sabendo que Deus é soberano? Como podemos fortalecer nossa confiança na ação de Deus mesmo quando os planos humanos parecem triunfar? Verso 9: Por causa da sua força eu te aguardarei, pois Deus é minha alta defesa. Davi expressa aqui uma confiança inabalável na proteção divina, reconhecendo que mesmo diante da força e do poder dos inimigos, sua segurança está firmemente em Deus. Ele nos mostra que a espera ativa e paciente no Senhor não é passividade, mas uma demonstração de fé consciente na soberania de Deus. O salmista reforça que nenhuma força humana pode prevalecer contra aquele que se refugia no Senhor. Esta declaração de confiança transforma o medo em coragem e a ansiedade em firme esperança. Confiar em Deus como alta defesa significa entregar a própria vida e resultados nas mãos dele, sabendo que ele cuida de cada detalhe. Nos dias atuais, este verso nos lembra de que, mesmo cercados por adversidades, podemos encontrar proteção verdadeira em Deus. Nossa força humana é limitada, mas quando colocamos nossa confiança nele, sentimos segurança e paz, sabendo que Ele é nosso escudo. A paciência e a fé diante de desafios tornam-se instrumentos para experimentar a fidelidade divina em ação. Para refletir, estamos verdadeiramente aguardando no Senhor ou tentando resolver tudo com nossas próprias forças? Como podemos fortalecer nossa confiança na proteção de Deus em meio a crises e ameaças? O que significa, para nós hoje, reconhecer Deus como nossa alta defesa? Verso 10: O Deus da minha misericórdia virá ao meu encontro, Deus me fará ver o meu desejo sobre os meus inimigos.
Davi expressa aqui uma confiança profunda na justiça e na intervenção de Deus. Ele acredita que, mesmo diante de inimigos persistentes, o Senhor se aproximará para agir em favor daqueles que o invocam. A referência à misericórdia revela que Deus não age apenas com poder, mas com cuidado e fidelidade, cumprindo o que promete aos que confiam nele. O salmista espera ver a manifestação dessa proteção de forma concreta, sabendo que Deus é justo e atento às suas necessidades. Este verso mostra que a fé inclui esperar ativamente pelo agir divino, sem ceder à ansiedade ou ao desespero. A certeza da presença de Deus transforma a expectativa em segurança, mesmo quando os desafios parecem grandes. Nos dias atuais, este verso nos lembra de que podemos confiar que Deus intervém em nosso favor, mesmo quando não vemos soluções imediatas. Quando nos sentimos cercados por pessoas ou situações que buscam nos prejudicar, podemos descansar na certeza de que Ele age com justiça e misericórdia. A confiança no agir de Deus nos dá coragem para não reagir impulsivamente, nos fortalece para esperar com paciência e nos mantém firmes, sabendo que nossas dores e lutas não passam despercebidas. Reconhecer que Deus se envolve em nossas batalhas traz paz e esperança ao coração. Para refletir, como posso confiar mais na justiça de Deus diante de pessoas ou situações que parecem injustas? Estou buscando o agir divino com paciência ou tentando resolver tudo sozinho? Minha fé permite que eu veja a misericórdia de Deus mesmo nos momentos de conflito e ameaça. Verso 11: Não os mates, para que o meu povo não se esqueça. Espalha-os pelo teu poder e abate-os, ó Senhor, nosso escudo. Davi expressa aqui um pedido de justiça equilibrada, pedindo que Deus não elimine completamente os inimigos de forma que o povo esqueça o poder e a proteção divina. Ele reconhece que a disciplina e a intervenção de Deus têm um propósito educativo e revelador, mostrando ao povo que a segurança verdadeira vem do Senhor. O salmista entende que Deus é o escudo de seu povo e que a ação divina serve para manter o equilíbrio entre justiça e aprendizado, reforçando a fidelidade de Deus e a necessidade de confiar nele. Este verso mostra que Deus não age de maneira impulsiva, mas de forma estratégica, garantindo que o seu povo reconheça e aprenda com cada situação. A confiança do salmista está na sabedoria divina, que protege, corrige e orienta segundo o seu plano perfeito. Nos dias atuais, este verso nos lembra de que a justiça de Deus nem sempre é imediata ou total, mas é sempre sábia e correta. Podemos enfrentar situações em que os injustos parecem prosperar, mas Deus age de forma a proteger os inocentes e ensinar lições importantes. Quando confiamos em seu poder e escudo, aprendemos a não agir por vingança, mas a esperar que Ele conduza cada circunstância, mantendo nosso coração seguro e firme. Reconhecer o agir estratégico de Deus nos ajuda a lidar com injustiças sem perder a fé e a integridade. Para refletir, como posso confiar na justiça de Deus mesmo quando parece lenta ou diferente do que eu esperava? Estou permitindo que Deus seja o meu escudo diante dos desafios ou tento resolver tudo sozinho? Minha fé reconhece que Ele age com sabedoria para proteger e ensinar, mesmo nas situações difíceis. Verso 12: Pelo pecado da sua boca e pelas palavras dos seus lábios, fiquem presos na sua soberba, e pelas maldições e pelas mentiras que falam. Davi denuncia aqui o poder destrutivo das palavras maldosas e falsas. Ele reconhece que a boca e os lábios podem gerar soberba, maldição e engano, e que essas atitudes acabam por aprisionar aqueles que as praticam. O salmista aponta que Deus é justo e atento a cada fala, sabendo que a corrupção verbal não passa despercebida. Esse verso revela que as consequências do pecado falado atingem o próprio autor, pois a mentira e a maldade acabam isolando e destruindo quem as profere. A advertência é clara: o Senhor observa, julga e mantém a ordem justa sobre cada ação humana. Nos dias atuais, este verso nos lembra do cuidado necessário com nossas próprias palavras. Em um mundo onde fofocas, difamações e mentiras circulam facilmente, é essencial reconhecer que o que falamos tem impacto real sobre nós e sobre os outros. Confiar na justiça de Deus nos ajuda a evitar agir por impulso e a cultivar fala que edifica, protege relacionamentos e reflete integridade.
Palavras podem construir ou destruir, e Deus é o juiz justo que traz equilíbrio. Para refletir, minhas palavras refletem verdade e justiça ou carregam malícia e engano? Estou atento ao impacto que minhas falas têm sobre mim e sobre os outros. Confio que Deus julga com justiça e que Ele é soberano sobre o poder da minha boca. Verso 13. Consome-os na tua indignação, consome-os, para que não existam, e para que saibam que Deus reina em Jacó até aos fins da terra. Davi expressa aqui um clamor poderoso pelo justo julgamento de Deus sobre os inimigos. Ele pede que a indignação divina atue de forma decisiva, eliminando a maldade e demonstrando que o poder de Deus é absoluto. O salmista destaca que a autoridade de Deus sobre Jacó e sobre toda a terra é inquestionável, e que a justiça divina se manifesta quando o mal é contido. Este verso enfatiza a soberania do Senhor, lembrando que nenhuma ação injusta escapa ao seu olhar atento. Ao clamar por intervenção, Davi reafirma a confiança de que Deus é o juiz supremo. Nos dias atuais, este verso nos lembra da importância de confiar na justiça de Deus mesmo quando enfrentamos injustiças ou maldade ao nosso redor. Em situações de conflito ou perseguição, podemos descansar sabendo que o Senhor é soberano e que Ele age no tempo certo, protegendo o justo e mantendo seu reinado sobre a terra. A fé na autoridade divina nos dá paz, coragem e esperança para continuar agindo com integridade. Para refletir, confio que Deus é soberano e justo mesmo quando vejo maldade prosperar temporariamente. Minhas ações e decisões refletem fé na autoridade divina ou tento resolver tudo sozinho? Como posso entregar meus sentimentos de indignação à justiça de Deus sem permitir que o ódio domine meu coração? Verso 14. E tornem a vir a tarde, e deem ganidos como cães, e cerquem a cidade. Davi descreve neste verso o comportamento persistente e agressivo dos inimigos, comparando-os a cães que rondam e cercam sua cidade. A metáfora evidencia a insistência do mal e a ameaça constante que enfrentava. O salmista mostra que a perseguição não é esporádica, mas contínua, exigindo vigilância, fé e confiança na intervenção de Deus. Essa imagem também ressalta a tensão e o perigo que cercam aqueles que buscam viver de forma íntegra em meio a um ambiente hostil. A narrativa revela a necessidade de dependência de Deus para proteção e libertação. Nos dias atuais, este verso nos lembra de que pressões, ataques ou injustiças podem surgir repetidamente em nossa vida, mas não somos deixados sozinhos. Podemos aprender a manter a calma, confiar na justiça divina e agir com prudência, sabendo que Deus observa, protege e intervém no tempo certo. Essa confiança transforma a ansiedade em esperança e coragem para enfrentar adversidades. Para refletir, como tenho reagido quando sinto que problemas ou ataques se repetem na minha vida? Confio que Deus continua me protegendo mesmo quando a ameaça é constante. Estou permitindo que a fé em sua intervenção substitua o medo e a ansiedade diante das dificuldades. Verso 15. Vagueiem para cima e para baixo por mantimento, e passem a noite sem se saciarem. Neste verso, Davi descreve a frustração e o vazio que os inimigos experimentarão, mostrando que suas tentativas de prejudicar e se satisfazer com o mal não prosperarão. A imagem do vagar sem encontrar alimento simboliza impotência e derrota, reforçando a ideia de que Deus é soberano sobre aqueles que praticam injustiça. O salmista enfatiza que, mesmo quando o mal parece ativo e ameaçador, o propósito de Deus prevalece, e os que se opõem à sua vontade não encontrarão satisfação nem sucesso duradouro. Nos dias atuais, este verso nos ensina que as ações injustas de outros, por mais persistentes que sejam, não terão a última palavra. Podemos descansar na certeza de que Deus age para proteger, corrigir e manter a ordem, permitindo que a justiça divina se manifeste em tempo certo. Isso nos ajuda a não nos desgastarmos tentando controlar ou retaliar, mas a confiar na intervenção de Deus. Para refletir, tenho me preocupado em controlar o que está fora do meu alcance, esquecendo que Deus é soberano. Confio que o mal nunca terá a palavra final sobre minha vida. Estou permitindo que a justiça de Deus traga paz ao meu coração em meio às dificuldades e injustiças. Verso 16. Eu, porém, cantarei a tua força. Pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia,
porquanto tu foste o meu alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. Neste verso, Davi reafirma a decisão de louvar a Deus mesmo em meio às adversidades. Ele reconhece a força do Senhor e sua misericórdia, posicionando Deus como seu refúgio seguro e proteção durante os momentos de angústia. A ênfase na adoração matinal revela uma fé ativa que transforma a adversidade em reconhecimento da fidelidade divina. O salmista nos ensina que, mesmo quando as circunstâncias parecem ameaçadoras, é possível cantar a Deus com alegria, confiando em sua presença e cuidado constante. Nos dias atuais, este verso nos convida a começar cada dia com louvor e gratidão, lembrando que Deus é nosso refúgio em qualquer dificuldade. Reconhecer sua força e misericórdia ajuda a enfrentar desafios com esperança, confiança e serenidade. Quando colocamos o Senhor como nosso abrigo seguro, aprendemos a viver com coragem, sabendo que Ele sustenta e protege mesmo nas situações mais difíceis. Para refletir, estou confiando em Deus como meu refúgio nas minhas angústias? Consigo louvar a Deus mesmo em momentos de dificuldade ou só quando tudo vai bem? Como posso cultivar um coração que reconhece diariamente a força e a proteção de Deus? Verso 17. A ti, ó fortaleza minha, cantarei salmos, porque Deus é a minha defesa e o Deus da minha misericórdia. Neste verso, Davi declara com convicção que sua fortaleza é Deus, e por isso escolhe cantar salmos em adoração. Ele reconhece que toda proteção e segurança vem do Senhor, enfatizando que não depende de sua própria força ou habilidades humanas. A menção à defesa e à misericórdia de Deus revela uma fé que integra poder e amor divino, mostrando que a proteção de Deus é eficaz e compassiva. Cantar a Deus se torna um ato de confiança, gratidão e reconhecimento da soberania do Senhor sobre todas as circunstâncias. Nos dias atuais, este verso nos inspira a entregar nossas batalhas a Deus, sabendo que Ele é nosso escudo e refúgio seguro. Ao reconhecermos sua defesa e misericórdia, podemos enfrentar desafios sem medo, com fé firme e coração sereno. Transformar nossas orações e dificuldades em louvor diário fortalece nossa alma e nos aproxima da presença de Deus. Para refletir, estou reconhecendo Deus como minha verdadeira fortaleza. Como posso transformar meus desafios em louvor e gratidão? Confio na misericórdia e na defesa de Deus mesmo quando a situação parece desesperadora. Podemos concluir que ao chegarmos ao fim deste mergulho no Salmo 59, e percebemos como Davi nos ensina a viver entre inimigos e adversidades mantendo o coração firme em Deus. Ele nos mostra que a verdadeira força não está em retaliar, mas em confiar no poder justo do Senhor, que observa cada injustiça, protege os que o invocam e transforma nossas angústias em louvor. Este salmo nos convida a reconhecer que, mesmo cercados por perigos, palavras afiadas e injustiças, existe um refúgio seguro que nunca falha. Quando aplicamos essas verdades à nossa vida, descobrimos que a fé ativa não ignora a maldade ao redor, mas deposita cada medo, cada dor e cada indignação nas mãos do Deus que é justiça e misericórdia. Louvar a Deus mesmo em meio às pressões fortalece nossa alma, dá clareza ao coração e nos conecta à presença divina que nos sustenta. Que a certeza da defesa e da misericórdia do Senhor seja o alicerce que nos mantém firmes, esperançosos e corajosos diante de qualquer batalha. Agora que compreendemos o significado de cada versículo do Salmo 59, te convido a continuar meditando e orando por mais 6 dias, permitindo que essa mensagem sobre a proteção de Deus diante dos inimigos, a confiança de que o Senhor sustenta os que o invocam e a certeza de que Ele é refúgio seguro penetre ainda mais fundo no seu coração. Leia cada verso como um lembrete de que Deus observa cada ataque, permanece fiel àqueles que confiam nele e transforma a adversidade em proteção e força. Reflita diariamente sobre o chamado do Senhor. Reconheça que a verdadeira segurança não está nas estratégias humanas ou nas circunstâncias ao redor, mas em confiar no cuidado e poder de Deus, lembrar-se das suas promessas e descansar na certeza de que Ele é nossa defesa. E para selarmos essa mensagem em nosso coração, te convidamos a orar e guardar consigo esta oração inspirada no Salmo 59. Volte a ela sempre que se sentir cercado por inimigos, quando palavras,
ações ou injustiças despertarem medo ou indignação, ou quando você precisar renovar sua confiança na proteção de Deus. Lembre-se de que o Senhor é refúgio seguro, observa cada situação e sustenta aqueles que dependem dele. Que este salmo seja um guia para viver com fé, coragem e esperança, mantendo o coração firme no Deus que protege, guarda e conduz seus filhos com justiça, misericórdia e fidelidade. Oração inspirada no Salmo 59. Deus Todo-Poderoso, meu refúgio e fortaleza, venho a ti neste momento de inquietação e perigo. Protege-me dos que conspiram contra mim, guarda meu coração das palavras cruéis e das intenções pérfidas que me cercam. Que a tua presença seja muralha inabalável ao meu redor, e que eu possa sentir a tua mão firme sustentando cada passo. Transforme o medo em confiança, a ansiedade em paz, e permita que eu veja a tua justiça operar sobre aqueles que buscam fazer o mal. Senhor, que a tua misericórdia me envolva como escudo, lembrando-me que tu és meu alto refúgio em todo tempo de angústia. Fortalece minha alma para não ceder ao desespero, mas permanecer firme na tua proteção. Ó Senhor, faze que eu cante louvores mesmo diante da perseguição, reconhecendo que a vitória pertence a ti. Que minhas palavras e pensamentos reflitam a tua fidelidade, e que minha fé seja como um farol que não se apaga, mesmo quando a escuridão parece cercar. Afasta de mim toda a inveja, maldade e injustiça, e confunde os planos daqueles que se levantam contra mim. Senhor, que eu veja a tua mão poderosa agir, que os ímpios não prevaleçam e que a tua glória seja manifesta na minha vida. Permite-me descansar na certeza de que cada ataque tem limite e que tu és meu juiz e defensor. Que minha confiança em ti cresça a cada desafio, transformando a adversidade em testemunho de fé. Pai eterno, sustenta meu coração para que eu não tema os lobos disfarçados de amigos ou aliados, nem me desgaste tentando lutar sozinho. Que eu encontre refúgio em ti, confiando que cada murmúrio, cada afronta e cada armadilha está sob o teu controle soberano. Senhor, que minha alma se alegre em tua proteção e que eu proclame tua fidelidade diante das adversidades. Renova minha coragem e fortalece meu espírito, para que eu possa caminhar com esperança, firme na certeza de que nenhum inimigo pode tocar aqueles que confiam em ti. Que a tua misericórdia e verdade sejam meu escudo, e que minha vida seja testemunho do teu poder e amor eterno. Em nome de Jesus, amém. Agora quero reforçar o convite que fiz no início. Se esta mensagem edificou sua vida, curta o vídeo e compartilhe com alguém que precisa ser lembrado de que Deus é justo, fiel e soberano, aquele que ouve o clamor dos que o invocam, conhece as lutas que enfrentamos em silêncio e continua sendo o justo juiz que vê todas as coisas, mesmo quando os inimigos se levantam e a maldade parece prevalecer por um tempo. O Salmo 59 nos ensina que, mesmo quando enfrentamos perseguição, ataques e palavras cruéis, Deus continua sendo nossa defesa e refúgio seguro. Davi nos mostra que a fé verdadeira não ignora a hostilidade ao redor, mas confia que o Senhor observa cada situação e age com poder e misericórdia. Ele nos lembra de que permanecer firme na confiança em Deus transforma o medo em coragem e assegura que a justiça e a proteção divina nunca falham. E antes de encerrar, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu pedido de oração nos comentários. Será uma alegria interceder por você. Que Deus ilumine seu entendimento, fortaleça sua fé e conduza seus passos no caminho da confiança, ajudando você a viver com coragem, esperança e fidelidade diária diante do Senhor. Até o próximo vídeo. Deus abençoe sua vida, sua família e seus negócios.